A história começa com Brandon Murphy, um jovem universitário que tem um problema difícil de controlar. Seus olhos sempre acabam se desviando para qualquer garota que passe por perto. Ele não faz isso por mal, mas sua tendência incontrolável de encarar as mulheres já lhe rendeu uma reputação duvidosa no campus. Um dia, ao ser flagrado por uma garota enquanto olhava para ela, Brandon fica completamente sem reação. Indignada, a jovem ameaça espalhar para todos que ele é um pervertido. Em um movimento desastrado para tentar impedir isso, ele acaba tropeçando e caindo diretamente sobre o peito de outra garota. Um desastre completo para sua já comprometida reputação. Enquanto ainda tenta digerir sua humilhação, Brandon recebe uma ligação de seu melhor amigo, Anthony Rich. Ao contrário do que se esperaria de um estudante universitário, Anthony não está em aula. Ele está a caminho da casa de Lori, a mãe de Brandon. Ele está apenas lá para pegar algumas cervejas no galpão da casa, a pedido do próprio Brandon. Apesar de constantemente fazer piadas sobre Lori, quando está na presença dela, Anthony simplesmente trava. E, para piorar, ao entrar sorrateiramente na casa para pegar as bebidas, ele acaba flagrando Lori com pouca roupa, o que o deixa ainda mais atordoado. Quando a noite cai, o campus universitário se transforma em um verdadeiro festival, com muita bebida e curtição desenfreada. Todos estão animados, exceto Brandon e seus amigos, Nate e Ross. Sem Anthony por perto, eles não têm cerveja, e sem cerveja não podem entrar na festa. Felizmente, Anthony finalmente aparece, embora nervoso e um tanto desarrumado, alegando que o trânsito foi a causa de seu atraso. O importante é que ele trouxe as bebidas, então é hora de partir para a caçada por garotas. O problema é que cada um deles tem sua maneira particular de espantar as mulheres. Nate as entedia até a morte com seus longos discursos filosóficos. Ross, por sua vez, se torna o confidente perfeito para uma delas, apenas para vê-la beijar outra pessoa no final da conversa. Já Anthony até consegue atrair a atenção de uma garota, mas sua mente está em outro lugar, mais especificamente em Lori. Brandon é o único que realmente tenta fazer algo pela turma. Ele se aproxima de Alex, uma jovem de outro campus que, para sua surpresa, não o trata como um esquisito. A conversa flui bem até que um cara bêbado esbarra nela e, acidentalmente, expõe parte do seu peito. Brandon tenta manter o foco e agir naturalmente, mas seus olhos têm vontade própria. Antes que consiga se controlar, Nate surge do nada e, sem cerimônia, aponta diretamente para a área descoberta de Alex. Instantaneamente, ela percebe que Brandon estava olhando e perde todo o interesse por ele. E assim, sua única chance da noite morre ali mesmo. Sem opções melhores, Brandon e seus amigos acabam se entretendo de outra forma, observando um quarto vizinho através de um pequeno orifício na parede. Lá dentro, um cara está tendo toda a diversão que eles não conseguiram ter. Como se isso não fosse humilhante o suficiente, alguns estudantes mais velhos aparecem e roubam o resto da cerveja deles. Brandon decide que já teve o bastante daquela noite e tenta recuperar as bebidas, mas acaba aprendendo uma dura lição. Bancar o herói não compensa. Sem mais nada para fazer, Anthony sugere que todos vão para sua casa passar o tempo. No entanto, ao chegarem lá, são recebidos por uma visão que jamais poderão esquecer. Holly, a mãe de Anthony, está algemada enquanto Lori tem algo em sua boca. A cena é tão inesperada que Nate e Ross simplesmente ficam boquiabertos enquanto Anthony e Brandon entram em estado de choque. A situação fica ainda mais estranha quando Anthony confessa que, mais cedo naquele dia, viu a mãe de Brandon nua. Ele até se oferece para fazer qualquer coisa pelo amigo como compensação, exceto esquecer o que viu. Isso, ele garante, jamais sairá da sua cabeça. Brandon, completamente enojado, sai para tomar um ar. Ele acaba olhando para a janela de Holly, que percebe sua presença. Para sua surpresa, em vez de ficar brava, ela se descobre lentamente, sem demonstrar qualquer incômodo. Mais tarde, essa cena volta a assombrá-lo em seus sonhos, mas é melhor nem entrar em detalhes sobre isso. No dia seguinte, de volta à universidade, Anthony convida Brandon para tomar café da manhã, mas logo percebe que esqueceu a carteira em casa.
Relutante, Brandon acaba voltando para a casa do amigo, onde é surpreendido por Holly. Ela o encurrala e, sem dizer uma única palavra, se aproxima dele de forma insinuante. Brandon, nervoso, se desculpa repetidamente por tê-la visto nua, mas Holly não parece nem um pouco preocupada com isso. Para sua total surpresa, ela pega seu celular e tira algumas fotos íntimas usando o aparelho dele. No caminho de volta para a universidade, Anthony brinca ao volante e Brandon, sem pensar, assume o controle do carro. Como vingança, Anthony agarra o celular do amigo e começa a vasculhar suas fotos mais recentes. Ele vê as fotos íntimas e faz comentários grosseiros, sem saber que eram de sua própria mãe. Naquela noite, o grupo sai para outra festa, determinado a finalmente conquistar garotas. Como era de se esperar, falham miseravelmente. Então, mudam de estratégia e decidem tentar a sorte com mulheres mais velhas. Infelizmente, isso também não dá certo. Derrotados, Nate e Ross se sentam para tentar entender por que são tão ruins nisso, mas o universo parece ter ouvido suas preces. Do nada, duas mulheres adultas aparecem, loucas por eles. Ross acaba com uma radical recém-saída da prisão, enquanto Nate tem que lidar com uma instrutora de yoga que prefere fazer tudo com extrema calma. No meio do momento íntimo, Nate acaba descobrindo que a mulher tem um marido e que ele está bem ali, os observando. Parece que eles são esse tipo de casal. No dia seguinte, Brandon e Anthony descobrem que seus amigos finalmente perderam a virgindade. Enquanto isso, eles mesmos ainda estão esperando sua vez. Anthony, então, questiona Brandon sobre a misteriosa mulher das fotos que encontrou em seu celular. Brandon se prepara para contar a verdade, mas, no último segundo, Anthony é chamado para a aula. Quando sai da sala, Anthony não percebe que está sendo discretamente observado por uma mulher que permanece escondida dentro de um carro. Sozinho, Brandon decide testar sua velha filmadora e grava um pequeno vídeo experimental. No meio disso, alguém bate à sua porta. Mas, para sua surpresa, não é Anthony, e sim a mulher misteriosa que estava escondida lá fora. Holly, sozinha, decide se desculpar com Brandon por tê-lo beijado sem o seu consentimento. Ela deixa claro que, a partir de agora, os dois devem esquecer que isso aconteceu. Brandon concorda sem hesitação, mas a tensão entre eles ainda persiste. Quando os dois estavam se amassando freneticamente na cama, o vizinho, que também estava relaxando com sua parceira no quarto ao lado, decide investigar pelo buraco que divide os dois quartos, porém acaba levando um jato nos olhos por Brandon, que achava melhor aliviar no buraco da parede ao invés de Holly. Assim que terminam, Brandon e Holly percebem que alguém está abrindo a porta. É Anthony. Rapidamente, ambos se escondem debaixo da cama. Sem imaginar que há alguém ali, Anthony pega a câmera e começa a verificar o que foi gravado. E adivinhem? Brandon esqueceu de desligá-la. Por causa do ângulo da filmagem, Anthony não consegue reconhecer sua própria mãe no vídeo. Tudo o que vê é uma mulher muito atraente, o que o deixa tão empolgado que ele começa a se dar prazer assistindo à gravação. Mais tarde, no campus, Brandon encontra Alex e, sentindo-se culpado pelo ocorrido no outro dia, pede desculpas. Com um toque de humor, ele finge cobrir seu peito da mesma forma que deveria ter feito naquela ocasião. À noite, Anthony e seus amigos Nate e Ross saem novamente para a caçada, enquanto Brandon aproveita a ausência deles para se divertir com Holly. Com o passar do tempo, os encontros entre os dois se tornam cada vez mais frequentes, ao mesmo tempo em que Brandon vai se distanciando de seus amigos. Nate e Ross não ligam muito, já que estão ocupados com diversas mulheres maduras ao seu redor. No entanto, Anthony percebe que está perdendo seu melhor amigo para uma mulher que nem sequer conhece. O que acontecerá quando ele descobrir a verdade? Brandon tem plena consciência de que o que está fazendo com Holly não é certo, mas não consegue parar. Ainda mais porque ela parece precisar de companhia após seu divórcio. Para complicar as coisas, ele começa a perceber que pode estar se apaixonando por ela. Influenciado por seus amigos, Anthony resolve tentar a sorte com uma mulher mais velha e acaba tendo uma experiência inesquecível.
No entanto, ao amanhecer, ele é despertado por um grupo de crianças perguntando se ele é o novo papai. Definitivamente não. Algum tempo depois, Anthony convida Brandon para um jantar em família, aproveitando que seu pai está de passagem pela cidade. A simples menção disso faz Brandon empalidecer, mas ele não pode recusar o convite do amigo. Durante o jantar, Anthony tenta quebrar o gelo ao comentar que Brandon está namorando alguém, mas ainda não apresentou a pessoa. Holly responde de maneira sutil, dizendo que ele deve ter seus motivos. De repente, Brandon sente um pé tocando o seu por baixo da mesa. Mas não é Holly. É o ex-marido dela, o Sr. Hitz. E a situação piora quando Holly decide entrar na brincadeira e também começa a provocá-lo com as mãos. Felizmente, Anthony interrompe a tensão, pedindo aos pais que parem de discutir na mesa e que respeitem o convidado. No final da noite, Anthony recebe uma mensagem urgente de Nate pedindo ajuda. Isso significa que ele não poderá levar Brandon de volta para a universidade. Para sua surpresa, o Sr. Richards se oferece para dar uma carona. Assim que ficam sozinhos no carro, o ex-marido de Holly começa a encurralar Brandon, afirmando que percebeu a tensão entre eles durante o jantar. Mas não da maneira que todos imaginam. Com raiva, ele exige saber desde quando Brandon está dormindo com sua ex-esposa e avisa para não tentar enganá-lo. Ele sabe que Brandon não é gay. Diante da pressão, Brandon admite a verdade. O Sr. Ritz, então, o aconselha a reconsiderar suas ações, alegando que, para o bem de sua amizade com Anthony, que é praticamente uma irmandade, ele deveria parar com isso antes que seja tarde demais. Enquanto isso, a emergência de Nate se revela ser algo bem menos grave. Ele está se divertindo com a esposa do professor de física. Para ajudá-lo, Anthony distrai o professor para garantir a fuga do amigo. No dia seguinte, Brandon acorda nos braços de Holly. De repente, Anthony entra no quarto trazendo café da manhã na cama. Mas, para sua surpresa, ele não fica bravo. Na verdade, ele está feliz por seu amigo. E, no fim, acaba chamando ele de pai. Mas, para o alívio de Brandon, tudo aquilo não passava de um sonho. Em outro momento, Nate e Ross pedem permissão a Anthony para dar uma festa na casa de sua mãe. O motivo? Eles simplesmente não conseguem dar conta de todas as mulheres que querem ficar com eles e precisam de outros rapazes para dividir as oportunidades. Apesar de não achar a ideia tão incrível, Anthony aceita por ter uma dívida de favor com Brandon, que repassou a responsabilidade para os outros amigos. Com a festa anunciada na universidade, Brandon fica sabendo que Alex pretende comparecer. Isso o coloca em um dilema, pois significa que ele e Holly estarão no mesmo lugar. Determinado, ele decide colocar um ponto final no relacionamento com Holly. No entanto, ela se recusa a aceitá-lo, insistindo que ele está sendo influenciado por sua ex e que não deveria desistir tão facilmente. Na festa, Brandon e Anthony reencontram o vizinho de quarto de Brandon, que depois do jato de leite na cara precisa usar tapa-olho. Embora quisesse passar o tempo com Alex, Brandon acaba atendendo ao chamado de Holly, indo até o quarto dela. E como sempre acontece, as coisas rapidamente ficam quentes entre os dois. Mas há sempre alguém para interromper. Dessa vez, Anthony, furioso, parte para cima de seu melhor amigo, exigindo explicações. Como se houvesse uma forma lógica de justificar aquilo. Sem ter muito o que dizer, Brandon apenas pede desculpas. Essa resposta pega Anthony desprevenido. Após uma briga intensa na frente de todos os convidados, os dois finalmente caem em si e se desculpam mutuamente. Brandon por dormir com Holly e Anthony por ter dormido com Lori. Sim, isso mesmo. Aquele dia, quando Anthony viu Lori nua, ela simplesmente o tomou para si. Agora sabemos por que ele se atrasou para trazer as cervejas. Tecnicamente, Brandon e Anthony estão quites. Que maneira inusitada de fortalecer uma amizade. Após resolver suas pendências com Anthony, Brandon também chega a um acordo com Holly. Ela finalmente entende que os dois não tinham futuro, mas o importante é que aproveitaram enquanto puderam. Com a chegada das férias de verão, o grupo de amigos, conhecidos por sua habilidade em conquistar mulheres maduras, segue caminhos separados temporariamente. Brandon, no entanto, decide permanecer no campus para um estágio e, por coincidência, Alex também fica.
E assim termina essa história cheia de reviravoltas. Se gostou, inscreva-se, ative as notificações e obrigado por assistir!